Amados irmãos, estamos juntos mais uma vez num culto de adoração ao nosso Deus. Estamos vivendo uma experiência diferente hoje, na previsão de termos esse retorno gradual das atividades no templo, mas também aqui continuamos cultuando ao Senhor através desse instrumento e podemos chegar até você, onde você está. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sobretudo a você que está ainda impossibilitado de estar na comunhão da igreja, na comunhão do templo, melhor dizendo. Que você continue valorizando o fato de sermos família de Deus e podermos, mesmo à distância, estar intercedendo uns pelos outros, vivendo o amor de Cristo em nossas vidas e dando graças e glória a Ele porque Ele nos tem sustentado em meio às tribulações. Que Deus nos abençoe grande e ricamente no culto de hoje. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pelo teu grande amor sobre nós. Graças te damos pelas manifestações do Senhor em nossas vidas. Proteção, livramento, bênçãos derramadas sobre nós. Graças te damos, ó Deus, porque temos visto os teus cuidados. Pedimos pelos teus filhos que estão enfermos, seja no leito de hospital, seja em casa, ó Deus. Há alguns deles que estão em situações graves, ó Deus, tu sabes, pelos quais temos orado. Outros que estão aguardando exames e procedimentos cirúrgicos, ó Deus, tem misericórdia e continua sustentando os teus filhos e provendo os caminhos e meios para que eles necessitam para serem restaurados. Opera com poder e graça, iluminando os médicos, abençoando a medicação e os instrumentos, mas antes e acima de tudo agindo com teu poder, ó Deus e Pai, é o que te pedimos. Continuamos a orar pelas famílias missionárias, seja no Brasil e no mundo, que eles sejam sustentados pelo Senhor, que eles sejam revigorados pelo Senhor no trabalho que executam, expandindo o reino do Senhor através da pregação da palavra, mesmo no tempo difícil como este. Oramos, ó Deus, pelas famílias da igreja, pelo sustento das famílias, seja material, emocional e espiritual. As ricas provisões do Senhor nas suas vidas, porque o Senhor é bom. Oramos, ó Deus, pelo nosso país que ainda enfrenta esta grave pandemia. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus. Sustenta-nos, ó Deus, com a tua graça e o teu poder. E opera, ó Deus, na vida do nosso país, nos corações, para que haja arrependimento e busca ao Senhor. E também, ó Deus, com livramentos, ó Deus, fazendo, ó Deus, com que todos possam voltar os olhos com fé para o Senhor. Exalta, Senhor, e glorifica o teu nome. Fala conosco pela palavra no culto de hoje. Aceita a nossa adoração. É o que te pedimos confiadamente, no nome de Jesus. Amém. Tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus.
Amados irmãos, quero convidá-los à leitura da carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, verso 1 e capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amados irmãos, Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Está falando sobre a vida cristã, a necessidade de haver uma conexão, uma coerência, uma correspondência entre a fé que professamos e a vida que vivemos. Isso é ser cristão, é viver de acordo com o que cremos e cremos no Evangelho, segundo as Escrituras. Há um chamado aqui, há um rogo, que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Andar de modo digno do Evangelho. Andar de modo digno do Evangelho vai se associar ao que está dizendo nos versos 1 e 2 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus. Andar de modo digno do Evangelho é manifestar o caráter de Cristo neste mundo. É ser sal da terra e luz do mundo. É testemunhar e levar a luz de Cristo onde há trevas. É levar o sabor da vida real, da paz real, da esperança real, que só Cristo pode dar àqueles que estão longe do Senhor. Andar de modo digno do Evangelho é viver a vida cristã guiada pelo Espírito Santo, buscando a cada dia ser, pela graça do Senhor, uma testemunha que manifesta o caráter de Cristo, como está em Gálatas capítulo 5. Isso é viver a vida digna do Evangelho, da vocação a que fomos chamados. Fomos chamados a viver esta vida, a crescer em santidade pelo Espírito, até a estatura de varão perfeito que é Cristo. De modo que o nosso alvo, o nosso modelo, o nosso parâmetro é Cristo. Cristão é um imitador de Cristo, é um pequeno Cristo. Como cristãos, somos discípulos de Cristo. Ele é o nosso mestre. Devemos conhecer os seus ensinos, professar e proclamar os seus ensinos, mas também viver os seus ensinos. Para que possamos dizer, como Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver a vida pela graça do Senhor. Manifestar essa graça e testemunhar esta graça. Viver um relacionamento prazeroso com o Senhor. Entender o que é o amor sacrificial de Cristo em nosso favor. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos ver que Deus nos amou de uma maneira tal que enviou seu próprio Filho. E ele veio para morrer por nós. E essa infinita graça, infinito amor nos alcançou, nós não tendo mérito algum. Quando nós olhamos a carta aos Filipenses, no capítulo 2, o verso 4, nós vemos: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que isso tem a ver? Tem a ver que viver a vida cristã é viver a vida colocando Cristo em primeiro lugar. E quando nós somos chamados a negar-nos a nós mesmos, a pegar a nossa cruz a cada dia, carregá-la e seguir a Cristo, é um convite de prazer para o prazer.
É um convite para uma caminhada prazerosa com o Senhor. Quando nós negamos a nós mesmos, nós não perdemos a nossa personalidade. O Senhor não nos invade e retira de nós os atributos racionais e pessoais que temos. Não. Ele trabalha conosco, com aquilo que temos, para transformar naquilo que Ele quer. Mas somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas o pecado nos afastou de Deus, tirou de nós a glória do Senhor que habitava em nós. E Ele veio. E lá na cruz do Calvário Ele veio nos trazer a salvação. De modo que negar-se a si mesmo é reconhecer que por nós mesmos não podemos ser salvos. É reconhecer que não podemos ir a Deus e ser aceitos por Ele, o Deus santo, puro, justo e bom, não fosse o sacrifício de Cristo. Negar-se a si mesmo é não dar ouvidos àquela mentira satânica que foi colocada ali para Adão e Eva no Éden, dizendo que o homem poderia ser igual a Deus. E não pode, porque o homem é criatura e Deus é criador. Deus é Senhor. Deus é soberano. Negar-se a si mesmo significa crer e ver em Deus a santidade, a perfeição que nós não temos. Negar-se a si mesmo significa reconhecer que somos pecadores. Em suma, é isto. E essa é uma grande dificuldade para o homem natural. O homem sem Deus luta contra essa verdade das Escrituras. Ele não quer negar-se a si mesmo, porque negar-se a si mesmo significaria dizer que ele teria que abrir mão dos seus desejos de prazeres próprios e pessoais longe a parte de Deus. Significaria dizer que a carne, os sentimentos, desejos carnais teriam que dar lugar aos desejos espirituais e ele não quer isso. Significaria dizer também que ele teria que abdicar do modo de vida que ele vive, que espelha aquilo que eu já disse anteriormente, aquela mentira que Satanás colocou no Éden para o primeiro casal, de que o homem poderia ser igual a Deus, que o homem poderia governar a sua própria vida, proteger a sua própria vida, salvar a sua própria vida. E assim o homem, longe de Deus, recusa-se a negar-se a si mesmo, porque recusa-se a abrir mão daquilo que pensa que tem, porque pensa que tem o domínio da sua vida, mas não tem. Não tem o domínio da sua vida, como não tem o domínio do dia da sua morte. E por assim dizer, por consequência, não tem o domínio sobre a eternidade, senão receber a sentença, o juízo de Deus, se morrer sem entregar-se ao Senhor Jesus. Por isso que negar-se a si mesmo é prazeroso, porque é o autoconhecimento de que somos pecadores e o conhecimento de que Deus é o nosso Salvador. Por isso, prazerosamente, nos submetemos a Ele, porque sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Nos submetemos a Ele, porque nele e somente nele, por Ele, temos a herança eterna de vida eterna com Ele. Teremos paz eterna. Temos aqui esperança certa e real. Temos proteção e refúgio. E somos a cada dia transformados, edificados e santificados em crescimento até a estatura de varão perfeito que é Cristo. O alvo de Deus, tendo-nos feito como seus filhos, e nós como cristãos, é sermos a imagem de Cristo. Negar-se a si mesmo é prazeroso para o cristão. Carregar a sua cruz a cada dia, há um paradoxo aí aparente. Porque carregar a cruz significa peso, significa dor, sofrimento.
E quando nós carregamos a nossa cruz a cada dia, sentimos o peso dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo sentimos o refrigério porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Carregar a cruz a cada dia significa que nós nos defrontamos diariamente com a graça do Senhor, porque a cruz nos lembra que nós é que deveríamos estar lá e não o Senhor Santo. A cruz nos lembra que fomos alcançados por misericórdia e graça. A cruz nos lembra que não haveria escape para nós se não fosse o amor de Deus manifestado na cruz. De modo que a cruz nos lembra a condenação que repousava sobre nós e nos aponta para a graça que nos alcançou salvadora. De modo que os sofrimentos deste mundo não são para se comparar com a grandeza da glória que está reservada para aqueles que creem em Jesus. E por outro lado, carregar a nossa cruz a cada dia significa que nos fazemos participantes do sofrimento de Cristo. E pelo sofrimento nós somos ensinados, aprendemos, crescemos, conhecemos mais ao Senhor, porque Ele se manifesta a cada dia, independentemente do que estejamos vivendo, seja sofrimento ou não. E aí então, negar-nos a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz e segui-lo. Segui-lo prazerosamente, porque Ele nos mostrou o nosso pecado. Ele se fez graça salvadora para nós. E nós o seguimos prazerosamente, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. E nos submetemos prazerosamente à sua palavra, porque sabemos que ela é a verdade. O texto do capítulo 5 da carta aos Efésios diz, então, em conexão aquele rogo de que andemos de modo digno, coerente, correspondente à vocação a que fomos chamados, ao Evangelho, à graça do Senhor. Ele está dizendo, então, que nós devemos ser imitadores de Deus, imitar Deus. E a linguagem aqui é paternal. Devemos ser imitadores de Deus como filhos. A linguagem humana, de compreensão humana simples, se remete ao filho, que quer ver em si, que vê como modelo o seu pai e quer seguir os passos do seu pai. Os valores, o caráter, a integridade, o testemunho. E nessa linguagem paternal de Deus aqui, o modelo de pai é Ele, o Pai perfeito, o Pai amoroso, o Pai protetor, o Pai que conduz, o Pai que ensina. Ele diz então, sede imitadores de Deus como filhos, imitando, buscando cumprir a palavra de Deus, buscando refletir a Deus nas nossas palavras, atitudes, em casa, no trabalho, na escola, na igreja e na sociedade. O texto diz imitadores de Deus como filhos, mas há algo mais. É como filhos amados. Filhos amados. Não há só um relacionamento de pai e filho. Há um relacionamento de amor. Não é um relacionamento vazio. É um relacionamento profundo. Há amor aí. Esse pai manifestou o seu amor de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para dar a sua vida por nós, para, na linguagem do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, para que fôssemos feitos seus filhos, a saber, os que creem em Jesus. Filhos amados, somos chamados a ser imitadores de Deus como filhos e como filhos amados. Filhos amados que querem agradar o Pai que os ama, que querem honrar o Pai que os ama.
que querem conversar com esse Pai que os ouve, que querem confessar os seus erros a esse Pai que sabe como ensiná-los, que quer seguir os passos desse Pai, que quer saber das verdades ensinadas por esse Pai. Ser imitadores de Deus, como filhos amados. Mas o texto continua e diz, como filhos amados. E diz assim, e, além disso, andai em amor. Andai em amor. Mas qual é o modelo desse andar em amor? Qual é o padrão? Qual é o alvo? Para quê? De que maneira? O texto diz, andai em amor, como também Cristo nos amou. Andar em amor, como também Cristo nos amou. A Bíblia diz que os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por elas, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É esse amor sacrificial que somos chamados a manifestar neste mundo na medida em que refletirmos o caráter de Cristo. É pais amando sacrificialmente seus filhos. São filhos amando sacrificialmente seus pais. São maridos amando sacrificialmente suas esposas. São esposas amando sacrificialmente seus maridos. São irmãos na comunidade da igreja amando sacrificialmente seus irmãos. Amando o próximo. E volto a lembrar, capítulo 2 da carta aos Filipenses, verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o exemplo é Cristo, que abriu mão dos poderes da sua divindade, esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele que foi tentado várias vezes a desistir da sua missão salvadora, mas não desistiu. Ele veio a este mundo consciente de que iria morrer por nós. E ele foi até o fim por amor a nós. No Getsêmani ele foi tentado terrivelmente a desistir, mas não desistiu por amor a nós. Na cruz do Calvário há registrado que ele teria poder, e ele de fato teria, de ordenar exército de anjos para que o tirassem dali, mas ele não o fez. Por amor a nós. E diante de tão grande amor, será que temos direito de reivindicar direitos? Ou, se não, aclamar por misericórdia a cada dia diante dele? A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E ser alvo da sua vontade já é o suficiente para nós. Mas o texto continua e diz, como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou. E vai dizer agora características desse amor. O amor que se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Se entregou a si mesmo por nós. Por nós. Em nosso lugar. Mas o texto diz que ele foi por nós como oferta e sacrifício. Oferta significa que foi voluntário. A ele não foi imposto morrer por nós. Ele voluntariamente fez isso. Ele escolheu. Ele foi até o fim. Foi oferta. É graça. É presente que nós não merecemos. O texto diz que é como oferta e sacrifício. Foi oferta, mas também foi sacrifício, porque ele pagou o alto preço da sua própria vida. Ele pagou o próprio preço, o alto preço do seu próprio sangue. Por isso que foi também sacrifício. E esse sacrifício foi para que eu e você escapássemos da condenação que pesava sobre nós. Para que pela fé nele e nesse sacrifício redentor fôssemos justificados e pudéssemos ter paz com Deus, desde aqui até a eternidade. O texto diz que ele se entregou a si mesmo por nós
como oferta e sacrifício a Deus. Sermos imitadores de Deus, como Cristo, amando este que se entregou a Deus. A nossa vida é para Deus. O nosso testemunho, em primeiro lugar, é para a glória de Deus. Por isso que o nosso testemunho cristão tem que ser em todo lugar. Em casa, no trabalho, na escola, na igreja e na sociedade. É preciso haver uma conexão e uma coerência, estou insistindo nisso, entre a fé que professamos e entre a vida que vivemos. Que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados, sendo imitadores de Deus, como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Qual tem sido a nossa maneira de viver neste mundo? Temos vivido, como diz o texto, andado de modo digno da vocação a que fomos chamados? Temos procurado ser imitadores de Deus como filhos amados? E aí eu quero chamar a sua atenção para dois extremos opostos que têm predominado, ou melhor, que têm acontecido num crescendo cada vez maior. De um lado, o extremo da exacerbação da graça, ou melhor, do desvirtuamento da graça. São pessoas que acham que em nome da graça do Senhor podem viver a maneira que quiserem. E aí, a título de que costumes e tempos mudam, esquecem que Deus é imutável, sua palavra é imutável, o caráter de Deus é imutável e a palavra é inerrante. E começam a se adaptar camaleonicamente aos valores enganosos e destrutivos deste mundo. Ignoram o que diz a palavra, que diz que não amemos o mundo nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E começam a criar raciocínios, argumentos, a justificar as suas condutas, que são condutas que se amoldam a este mundo, ignorando Romanos 12, que diz que nós não devemos nos deixar moldar por este mundo, mas que devemos renovar a nossa mente a cada dia, para que ofereçamos um culto racional a Deus, santo e agradável ao Senhor. Culto racional com entendimento de quem Deus é, o Deus revelado nas Escrituras, de quem nós somos como pecadores, do plano salvador de Deus pela graça e pela fé, da redenção eterna que nos está assegurada e somente pela graça e pela fé em Cristo. Quando nós apresentamos um culto racional, nós temos esse entendimento. E esse culto é racional e é santo. É santo porque ele é separado para Deus. Ele é dedicado a Deus. A nossa vida é separada para Ele. Ele em primeiro lugar. E é santo e agradável. Agrada a Deus. Como aroma suave, ele sobe aos céus. E o Senhor se agrada. Porque ele vê que nós reconhecemos que é pelos méritos de Cristo e não nossos. Que é com entendimento e que é com temor a Ele. E esse temor não é pavor, é reverência. É reconhecimento da santidade dEle. Esse Deus santo que olhou para nós com misericórdia e enviou seu Filho para nos salvar. Temos um compromisso com esta graça, mas essa graça não pode ser desculpa para ser desvirtuada. No debate sobre o pecado e a graça, Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o seu opositor argumentava: bem, já que é assim, que nós pequemos à vontade, para que a graça abunde.
Paulo diz: não, veementemente não, de modo algum. Nós que fomos alcançados pela graça, como viveremos no pecado? Então, de um lado ao extremo da libertinagem travestida de graça, da deturpação do evangelho por padrões totalmente contrários à santidade de Deus, sobre a roupagem de atualidade, de adaptação cultural, quando nós vemos nas Escrituras do início ao fim que nós não somos aqueles que devem se moldar aos valores e aos pecados deste mundo tenebroso. No outro extremo está o legalismo renascido. O legalismo que se configura por obrigações e normas, ele também se manifesta através de ritos que são impostos ou vividos ou praticados como que tivessem poder em si mesmos, que são poderes exclusivos de Deus. E também tem se manifestado através de imagens, ou melhor, de objetos que, segundo se diz, quando tocados, transferem graças e bênçãos. Isso é um retorno ao paganismo antigo. Mas esse paganismo nunca deixou a humanidade. Ele se transforma camaleonicamente a cada geração, se apresenta de muitas formas, e a forma talvez mais terrível é a forma travestida de evangelho. Esse legalismo faz com que as pessoas se achem detentoras de direitos diante de Deus, de modo que possam reivindicar de Deus como se Deus tivesse a obrigação de atendê-los. Essa religiosidade, esse legalismo renascido, também se manifesta através de manifestações que buscam tesouros na terra no lugar de tesouros celestiais, como recompensa por práticas de atos e ritos meramente religiosos. Esse enganoso legalismo se manifesta através da autojustificação, uma justificação pessoal e própria, a dizer diante de Deus ou diante das pessoas que por se praticar certas coisas de feição religiosa, a pessoa ela é um cristão. Mas não é assim. O cristão é um imitador de Deus, é um seguidor de Cristo, que vive o amor sacrificial, que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que na linguagem do texto que estamos vendo hoje, se apresenta ao Senhor prazerosamente, submisso à sua vontade, sem temer o que possam dizer dele. Que tem coragem de proclamar que só Jesus Cristo salva, de modo que não precisamos de objetos, não precisamos de ritos, não precisamos de qualquer outra coisa, porque Cristo, somente Cristo, é o caminho e a verdade e a vida. E nessa mistura de legalismo com exacerbação da graça, o fruto desta união terrível e pecaminosa tem se manifestado na vida de muitas pessoas, de muitas maneiras, mas quero destacar somente uma hoje. E é uma manifestação terrível da simbiose dessas duas coisas. Essa autojustificação que faz com que as pessoas, quando confrontadas com a palavra que elas, na maioria das vezes, manuseiam, leiam e dizem seguir, elas não se reconhecem pecadoras. Elas se acham justas. Elas passam por cima da palavra do Senhor Jesus, que disse que ele não veio para os sãos, mas para os doentes que precisam de médico. Ele veio para os pecadores. Mas há uma dificuldade atroz e crescente nessas pessoas que estão enganadas por essa exacerbação e desvirtuamento da graça,
e também por aquelas que estão nesse legalismo redivivo. Há uma dificuldade muito grande dessas pessoas entenderem que são pecadoras. Não conseguem negar-se a si mesmo, não conseguem aceitar repreensão bíblica, não conseguem negar-se a si mesmos, reivindicam direitos que não têm, querem estar em primeiro lugar do que o próximo ou do que os próximos, ou do que a comunidade da fé. É um quadro triste, meus irmãos, mas é esse o quadro que nós nos defrontamos dia a dia na vida que vivemos neste mundo, enquanto crentes no Senhor Jesus. Mas nós somos chamados a ser sal e luz, somos chamados a ser instrumentos nas mãos de Deus, a clamar, a proclamar, a exortar e a mostrar pela palavra, não pelo que achamos, não pelo que pensamos, mas pelo que a palavra de Deus diz, a confrontar biblicamente, amorosamente e graciosamente, para que essas pessoas tenham um reencontro ou um encontro com a graça e se vejam como são, pecadoras, que precisam de Jesus. Quero concluir lendo o que diz esse texto no capítulo 4 da carta aos Efésios. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que esse Deus grandioso continue renovando a sua graça sobre nós. E Ele o faz e o fará porque Ele assim o disse e Ele assim o faz. E que nós possamos buscar pelo Espírito Santo do Senhor com humildade, com arrependimento diário e constante, viver de modo digno do Evangelho, sermos imitadores de Deus, vivendo como filhos amados do Senhor e que amam o Senhor, praticando o amor bíblico, sacrificial, em favor daqueles que estão à nossa volta, seja em casa ou em qualquer lugar, sendo prontos a reagir à exortação bíblica do Senhor pelo Espírito, com arrependimento e confissão, para que vivamos a vida que agrada ao Senhor, para que prossigamos na caminhada da santificação, até o grande, glorioso dia que estaremos para todo sempre com o Senhor. Que Deus nos sustente, que Deus nos alimente a cada dia com a sua palavra, que Deus nos perdoe e nos guarde, que Deus nos conduza aos portais eternos na nossa caminhada diária com o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Amém e amém.